O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a insultar o presidente Lula. E mais uma vez, o governo brasileiro pretende responder aos ataques de forma diplomática. E eu antecipo aqui uma das medidas discutidas, porque o governo avalia convocar novamente o embaixador argentino que trabalha na embaixada aqui no Brasil, Guilherme Daniel Raimondi, para prestar esclarecimentos ao Itamaraty. Isso porque, em entrevista ao canal argentino La Nación Mais, no domingo, ontem, o chefe da Casa Rosada voltou a chamar Lula de ladrão, corrupto e ex-presidiário. Pedir explicações ao embaixador é um recurso diplomático para demonstrar a insatisfação do governo brasileiro em relação às atitudes de Milei. O embaixador argentino já havia sido convocado pelo governo brasileiro há menos de um mês, como um gesto de protesto também, vocês vão lembrar, quando Milei chamou Lula de presidiário em pleno solo brasileiro, isso, enquanto ele participava da convenção do PL, aquele evento que oficializou a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, Yuri Pita. Débora, então vamos ouvir o que disse o presidente argentino Javier Milei ao canal La Nación Mais. Sus calificativos a Lula en la semana pasada, al que le acaba de decir ladrón y presidiario. La pregunta es, ¿mentí? No, pero yo le pregunto... La pregunta es, ¿mentí? Ladrón, bueno, la acusación de ladrón... No. A ver, es ladrón. Es ladrón. Es un ladrón. Es un corrupto. Fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto. ¿Qué más? Forte a fala de Javier Milei. E, Yuri Pita, a gente chama para essa nossa conversa a correspondente em Buenos Aires, Luciana Tadeu, porque agora a gente traz uma apuração minha e de Luciana Tadeu. Luciana, boa tarde para você. Eu já contei aqui sobre a possibilidade de o governo brasileiro convocar, então, novamente o embaixador da Argentina aqui no Brasil para prestar esclarecimentos, né, sobre essa fala. E agora, eu e Luciana apuramos outras medidas que a diplomacia brasileira também deve adotar para responder esses ataques de Milei. A gente apurou que o governo, por exemplo, deve adiar o retorno à Argentina do nosso embaixador brasileiro, Júlio Bitelli, que já está há mais de uma semana aqui no Brasil, convocado pelo Itamaraty. Luciana, então quero que você dividisse essa apuração, né, essa nossa apuração juntas, e queria que você contasse um pouco por que o governo está, o que planeja de respostas diplomáticas e por que o governo está respondendo de forma diplomática e por que Lula não responde diretamente a Milei. Boa tarde. Oi, Débora, Yuri, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pois é, com essas novas declarações, insultos de Javier Milei a Lula, que, diga-se de passagem, não pararam por aí nesse trecho que vocês mostraram. Ele também acusou o presidente Lula de interferir politicamente na região, que contaminou a região com, abre aspas, as ideias imundas do socialismo, fecha aspas. Também acusou o presidente Lula de financiar a campanha de Sérgio Massa, o candidato presidencial que concorreu contra Milei em 2023. Chegou a falar em cifras, chegou a falar que Lula financiou essa campanha com $1 bilhão. Claro, mais uma acusação sem nenhuma prova. Quando foi perguntado sobre de onde ele tirou essa acusação, ele atribui a Eduardo Bolsonaro essa informação. Então, foi uma nova entrevista de Javier Milei, bastante dura, repetindo insultos. O governo brasileiro tinha visto as declarações do chanceler argentino depois da Convenção Nacional do PL. O chanceler argentino tinha dito que não é a intenção da Argentina escalar essa crise diplomática, que não quer uma ruptura com o Brasil, que essas declarações não foram no plano institucional e, de fato, manifestou o desejo de que o embaixador brasileiro Júlio Bitelli, que foi chamado pelo Itamaraty para consultas como um protesto às declarações
declarações de Javier Milei, o chanceler argentino tinha manifestado o desejo de que Júlio Bitelli voltasse aqui para a Argentina. E o entorno do presidente Lula, o presidente Lula realmente estava considerando, segundo essa apuração, né, Débora, com auxiliares dele, estava considerando o retorno do embaixador brasileiro até o final dessa semana. Mas com essas novas declarações de Javier Milei, isso vai ser reavaliado, né, e reconsiderado, e a tendência é que Júlio Bitelli fique mais tempo no Brasil em sinal de protesto contra essas declarações. Como você mencionou, a ideia do Planalto é que a resposta seja exclusivamente diplomática, sem criar um bate-boca, sem que o presidente Lula fique respondendo a Javier Milei, que continue nessa pegada. A gente lembra na semana passada, quando foi questionado sobre isso, o presidente Lula chegou a falar quem é esse cara, ou seja, não entrou nesse embate, nessa briga verbal aí com o Javier Milei, porque a interpretação dos auxiliares é justamente que a Javier Milei interessa essa discussão, ficar nesse bate-boca para se projetar às custas do presidente Lula como um líder regional. De fato, Javier Milei, quando foi perguntado, né, sobre se não era muito agressivo o discurso contra Lula, Javier Milei nessa entrevista disse que ele é um defensor das ideias da liberdade, ou seja, não deu a entender em nenhum momento que ia parar com essas acusações. Para ele é como se fosse uma missão moral, convencer o brasileiro a votar contra o presidente Lula. Então, a resposta do Brasil deve ser exclusivamente diplomática, pelo menos esse é o aconselhamento por parte do entorno de Lula. Com essa resposta, mantendo o embaixador Júlio Bitelli mais tempo no Brasil, como essa medida de protesto, né, contra as declarações de Javier Milei, e como você mencionou, Débora, convocando novamente o embaixador argentino aí em Brasília, Daniel Raimondi, que já foi chamado uma vez depois da Convenção Nacional do PL, para novamente que ele preste esclarecimento sobre essas falas do presidente e, claro, transmitir essa insatisfação por parte do governo brasileiro de que esse tipo de coisas, esse tipo de insultos não podem ocorrer de um presidente para o outro, manifestar essa insatisfação e esse protesto por parte do Brasil. E é uma loucura, né, Luciana Tadeu, porque você detalhou aqui, o que a gente vê é a diplomacia argentina tentando colocar panos quentes nessa crise, dizendo, olha, a gente não tem interesse em romper diplomaticamente com o Brasil, né, ressaltando as parcerias entre Brasil e Argentina, enquanto o presidente, que é o chefe de todos eles, aumentando ainda mais, insistindo nos ataques, tentando provocar e, ao que tudo indica, pelo menos se o presidente Lula conseguisse segurar, o aconselhamento e o combinado é não entrar, não morder essa isca para não rivalizar, né, e não acabar projetando, como você disse, Javier Milei aqui, que é tudo que ele queria na avaliação do governo brasileiro. Luciana Tadeu, mais uma vez, obrigada pela parceria, excelente trabalho para você e eu sei que você volta daqui a pouco com mais apurações, mais informações, excelente trabalho para você.